Hoje eu vou falar sobre alergias e a voz. Essa live é para você que sofre com alergia, sofre com rinite alérgica, sofre com alergia a ácaro, a pelo de animais. Você que quando vai para um lugar empoeirado, vai para uma obra, numa casa que está fazendo obra, quando você entra num estúdio para gravar, aí ataca e começa a coriza, começa a espirrar, a voz não fica boa e muitas vezes você não sabe como vai poder gravar sua voz da maneira que a sua voz se encontra. Essa live é para você que sofre, às vezes come alguma coisa e de repente sente que está com coriza, sente que aquele alimento não faz bem para você. Então essa é a live que você precisa assistir. Se você está aí entrando, então essa é a live. A rinite, muitas pessoas sofrem com rinite. A rinite é muito prevalente em todo o mundo. E para entender um pouquinho da rinite, vou dar aquela aulinha básica que eu sempre dou no início da live, falando um pouquinho o que é a alergia. A alergia, ela é uma resposta que nós fazemos a determinadas substâncias que normalmente não nos fariam mal. Então, o nosso corpo, ele cria essa resposta exagerada a substâncias que nós convivemos no nosso dia a dia, como a poeira, como o pelo dos animais, como ácaros, como pólen, né? Então, assim, várias coisas que o nosso organismo faz uma resposta porque nós somos alérgicos. Então, quando o nosso organismo entra em contato com essas substâncias, que são chamadas de alérgenos, o nosso organismo cria uma resposta inflamatória. Então, se esse alérgeno ele entrou pelo nariz, então naquele momento vem as células de defesa e começam a jogar, assim, para enviar várias substâncias, mediadores inflamatórios, aí você começa a espirrar, começa a sair secreção do nariz, começa a inchar, o nariz obstrui, e daqui um pouquinho começa a tossir e a voz não fica boa. A voz começa a ficar meio embargada, fica um pouco mais grave, fica aquele som sem ressonância, fica aquele som abafado, porque você está entrando numa crise alérgica. E por que isso acontece? Por que o seu organismo ele manda essa resposta inflamatória exagerada? Isso é de cada pessoa. Tem pessoas que têm na família uma predisposição familiar. Aí tem alergia, porque a mãe tem alergia, o pai tem alergia. A asma é uma outra situação que está muito ligada à rinite alérgica. Muitas pessoas que têm asma têm rinite alérgica. E a asma também gera bastante dificuldade, muitas vezes, na hora de cantar, na hora de falar. Por quê? Porque quando tem essas crises alérgicas, fica muito, muito difícil. Tá, gente? Sintomas. Quais são os sintomas da alergia? Quando você vê que está com a crise alérgica e é por isso que está rouco. Como é que você vai saber? É isso que você tem que pensar, prestar atenção, ó. Vamos lá. Rouquidão, pode ser? Pode. Tosse? Pode. Pigarro? Pode. Saída de secreção? É aquela descarga posterior. Lembra que eu fiz um vídeo falando de descarga pós-nasal? Aquela descarga lá atrás do nariz fica gotejando? Pode? Pode. Mas como eu vou saber, doutora, se o que eu tenho não é refluxo? Refluxo e alergia, rinite alérgica, alergia, laringite alérgica são muito parecidos, muito parecidos. O que o médico ele tem que avaliar não é só o exame, e sim a história do paciente. É aquilo que o paciente conta para ele. Então, se você tem essas crises, isso tem a ver com o lugar que você vai, quando você está em contato com animais, com o alimento que você come. Então, tudo isso vai ser avaliado para que seja diferenciado do refluxo. Porque no exame é muito parecido. É o edema das pregas vocais, que é o inchaço, vermelhidão, secreção espessa, muitas vezes na laringe. Então, por que tem tantas coisas? Nariz tapado, porque a alergia, ela afeta todo o trato vocal. A alergia tem essa característica. Ela inicia no nariz e dali vai passando para os outros órgãos do sistema respiratório. Então, a alergia, por isso que quando você acorda de manhã, você tá com o nariz, começa a espirrar, atacar e fica coçando o nariz. Aí tem até aquela marquinha no nariz. Não sei se vocês já viram, tem aquela marquinha, aquela dobrinha, a gente chama isso de saudação do alérgico. Então, às vezes tem saudação do alérgico, tem olheira. Então, isso é comum na pessoa que é alérgica.
Doutora, como eu faço para me livrar disso? Tem que procurar ajuda, tratar da alergia, se for alergia, mas saber diferenciar. Muitas pessoas pensam que a rouquidão que eles têm é de alergia e às vezes não é. Então não tem que ficar pensando, é isso e aquilo. Tem que procurar ajuda para ver as pregas vocais e o sistema vocal, ok? Para tratar, porque a alergia do profissional da voz, ela tem que ser tratada por um especialista realmente em pregas vocais, que entenda do profissional da voz, porque até os medicamentos, eles podem ressecar muito a via aérea, ressecar muito o trato respiratório, e os pacientes ficam aí bem mal aí também, até com as medicações. Então, tem que cuidar direitinho, tá bom, gente? Hoje, eu chamei para conversar comigo a Adriana Arides. Não sei se vocês sabem quem é a Adriana. A Adriana, ela é uma cantora católica e que foi indicada ao Grammy Latino. Tem músicas maravilhosas, lindas. E eu queria falar com ela, ver se ela já está online, para a gente conseguir que ela dê algumas experiências dela nisso, né? A Adriana faz muitos shows, ela tem muitas essas experiências. Eu acho que vai ser bastante interessante ela compartilhar com a gente um pouquinho. Deixa eu ver se ela ainda já tá aqui. Vamos ver se a Adriana já está online, para a gente conversar com ela. Gente, as perguntas que vocês tiverem, ponha na caixinha de perguntas, tá? Tem uma caixinha de perguntas aí embaixo. Então, faça para mim e para a Adriana as perguntas. Oi, Adriana. Oi, minha linda. Tudo bem? Tudo bem? E as crianças estão aí, que estão danadas. Que alegria. As crianças estão aqui, estão brincando. Eu acabei de sair de uma reunião no Zoom, mas estava aqui te esperando e ouvindo tudo aquilo que você está falando. E muito feliz de poder estar aqui com você. Você que é minha otorrino, né? Que cuidou já, que cuida aí das minhas cordas vocais e que sempre me socorre, né? E, Adriana, o que você acha disso, assim? Você acha que a alergia, ela te ataca? O que você acha, assim, sobre essa questão alérgica? Você já teve alguma crise alérgica e você precisou, às vezes, cancelar uma performance ou alguma coisa assim? Sim, eu tive uma, me lembro que foi 2018 para 2019, era o meu último show do ano. Primeiro, gente, boa noite para vocês, desculpa a minha indelicadeza, eu já cheguei chegando, né? Boa noite para todo mundo, uma alegria grande poder estar aqui falando com a doutora, mas também falando um pouquinho com vocês da minha experiência. De 2018 para 2019, meu último show do ano foi mais ou menos lá para o dia 21, 22 de dezembro. E eu comecei a ter aquela sensação de gripe, e a coisa foi ficando um pouco mais séria, até o ponto que eu perdi a voz. Eu fiquei rouca mesmo. Eu me lembro que eu estava no interior de São Paulo, na casa dos meus pais, eu liguei para você. E a primeira coisa que você falou para mim, Adriana, cancela o evento. Eu nunca tinha cancelado um evento assim. Então, eu entrei em pânico por conta do cancelamento do evento. Um público enorme estava me esperando no Nordeste. E porque eu nunca tinha passado por algo tão grave a ponto de cancelar um evento, né? E eu me lembro que você foi me tratando meio que de longe, voltei correndo para o Rio e aí você fez todo o tratamento para que eu pudesse voltar a minha voz, né? E ela foi de um grau tão violento, né, a ponto de me fazer cancelar o evento. Eu sofro da rinite, inclusive agora, né? A gente começa nesse tempo crítico para nós que sofremos de rinite, né? O mês de abril começa um mês muito crítico para nós, mas sempre procurando orientações, sempre, né? Procurando medidas, profissionais, né? No meu caso, procurando você para me dar um help,
porque prejudica muito a gente, né? Nós que somos porta-voz, nós entramos num período muito crítico para nós, onde compromete o nosso desempenho, né? E aí a gente vai seguindo em tudo aquilo que a gente precisa ser. Eu preciso ser obediente àquilo que, por exemplo, você sempre me conduziu, né? Para que eu possa tentar viver da melhor maneira possível, mesmo com essa rinite. E eu não sei se foi essa época, mas assim, uma coisa também que acontece muito com os cantores que têm rinite é, às vezes, a condição da onde ele vai fazer a performance. Uma coisa Sim. que é muito relatada nos livros, né, nos livros de voz profissional, são as condições que às vezes tem no palco, no estúdio. Isso predispõe muito à crise alérgica. Se você já é alérgico, então, quando uma substância é tóxica, quando ela é tóxica para você, às vezes uma coisa que não é tóxica para os outros pode ser tóxica para você. Então, assim, uma das coisas que a gente... tinha uma fumaça. Quando eu cheirei aquela fumaça, eu senti aquele cheiro, aquela fumaça, dali a minha voz sumiu. Então, assim, isso é bem relatado na literatura, em inglês chama fog, que é a fumaça daquela coisa de tipo gelo. É como se fosse um vapor, né? Gelo seco, né? Aquilo tudo muito celestial. Gelo seco, Só que aquilo ali, às vezes, tem uma essência, às vezes não é a base de álcool, de água, é a base de álcool e outras substâncias que podem irritar a via aérea de uma pessoa alérgica e até de uma não alérgica, dependendo. Se for um aroma, se for um cheiro, uma pessoa alérgica que tem rinite alérgica, um cheiro forte para ela vai atacar a rinite alérgica. E assim, é muito dramático porque inflama tudo, inflama todo o trato. Aí a pessoa fica sem voz. Isso pode acontecer, pode ficar. Pode. Isso é algo que acontece. E é muito dramático, ainda mais quando o cantor está longe. Porque a gente não tem... E eu lembro que você disse para mim, Sabrina, você falando para mim que você não tinha voz nenhuma. Você não tinha voz nenhuma. Eu falei, Adriana, não tem como. Você não tem voz nenhuma. Então, agora é tratado... Pode falar, cortou? Essa situação da fumaça... Só um minutinho, amor, senão você atrapalha aqui. Essa situação da fumaça aconteceu num show que eu fiz em São Luís do Maranhão. E eu me lembro que eu entrei na primeira música e aí soltaram aquele gelo seco, aquela fumaça absurda, porque tem uma abertura instrumental no show, que ela é muito impactante, aí eles quiseram incrementar muito. E assim, eu emiti as primeiras notas, e quando eu emiti as primeiras notas, que aí foi meu desespero, que eu liguei até para você de lá, é como se tivesse fechado aqui. Não saía nada, absolutamente nada. Eu não conseguia. Até que você até falou que eu podia até ter tido a respiração podia ter ficado ofegante, um edema, né? O edema, e enfim. E eu fiquei sem conseguir emitir nota. E aí eu lembro que foi uma situação bem bonita, que aí a música continuou, eu fui para trás do palco, e aí eu falei para minha assessora, né, gesticulando, que eu não estava conseguindo. E aí o que aconteceu? A banda continuou, o público percebeu, era um público muito grande, o público percebeu, começaram a orar por mim. Foi até bonito assim, o que aconteceu nesse sentido. O público orando por mim para que eu pudesse... E aí comecei a tomar água. E a voz foi voltando, mas ela foi voltando assim... Ali parece que já eu perdi tipo 60% da qualidade da minha voz ali já. Eu fui voltando, mas... E depois, ao final do show, eu estava extremamente cansada, né? Porque eu tive que forçar muito. Sim. E me ocasionou depois uma rouquidão, e enfim. Sim. Então, são situações extremamente complicadas para nós.
eu fiquei fora o constrangimento ali, imagina, uma abertura de show transmitido ao vivo, um público imenso numa praça, que é um evento que se chama Aleluia, é um evento enorme em São Luís do Maranhão, e eu lá, sem poder cantar. Então foi, além de ser uma situação muito constrangedora, né? Sim. Porque era uma abertura de show, eu dei a primeira, a segunda nota e sumiu. Foi uma situação desesperadora, porque é como se eu não conseguia emitir, não saía. Eu imagino, é muito desesperador. Eu, assim, sempre com a Adriana, e com outros cantores também, eu sempre estou muito disponível, porque eu acho que nessa situação, a gente como médico não tem como se... Eu tenho que ajudar, porque o profissional da voz, ele pode ser de madrugada, ele pode estar cantando no fim de semana. Então, assim, e às vezes, se ele não recebeu uma orientação, nesse momento pode acontecer alguma coisa pior e ele ter uma lesão, se lesionar e depois ter que fazer uma cirurgia, né? Alguma coisa que a gente não quer que seja feito e até diminuir a capacidade vocal, né? Porque às vezes, como você falou, você perde notas. Quando você perde notas, você perde alguma parte de certas músicas que você canta, do alcance que você tem. Sim. Então, a gente quer manter o cantor com o alcance, com a tessitura que ele tem, da maneira que ele canta. Então, a gente quer preservar esse bem, que é a voz. Sim. Adriana, vamos abrir a caixinha de pergunta aqui. Pode ter pergunta para você. Vamos lá. Daqui um pouquinho vou chamar alguém do público. Tá bom. Ih, gente, quer que você cante. Vamos lá. Vamos ver outra aqui. Você tem alguma dica para quem tem voz grave e canta? Olha, gente, olha só, Danilo, olha só, se você tem voz grave, aí a gente tem que examinar você, né? Eu tenho que ver como são as suas pregas vocais, saber se a sua voz grave é porque realmente você tem a prega vocal, a conformidade grave, né, do seu trato vocal, ou se tem alguma outra coisa que faz que você emita somente graves. Porque a realidade é que as pregas vocais, elas conseguem graves e agudos. Então, assim, eu tenho que realmente avaliar para dizer o que você pode fazer para te ajudar em alguma dica, alguma coisa assim, ou te orientar um profissional aí para exercícios vocais ou alguma coisa assim. Mas acho que primeiro a gente tem que te examinar, tá? Tem que ver se o grave dele também, doutor, é o timbre dele, né? Sim, sim. Ou se o grave dele... tem que examinar para ver se o seu timbre é grave, porque as suas cordas vocais, elas te ajudam a ter um gravão, ou se pode ser até um problema mesmo. Né? Uma alteração, sim. Tem muitos cantores aí que são graves, né? São maravilhosos. Um deles é o Jorge Aragão, um querido. Tem aquela voz potente, grave, maravilhosa. Eu conheço também, tem outro também, um querido, Pedro Lima. Quando ele canta, a coisa é linda, né? Um grave perfeito, maravilhoso. Mas, assim, é o timbre dele, como você falou. Mas são pessoas que eu conheço, as pregas vocais, eu já vi, que são saudáveis. Então, eu tenho que ver que o cantor é saudável para poder ver o que pode ser feito, né? Para ajudar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem uma voz bonita, não consigo alcançar o tom. Tem alguma dica? Larissa, olha só. Se você tem a voz bonita e não consegue alcançar o tom, você tem que procurar um profissional que te ensine, né? Que te ensine canto. Normalmente, os professores de canto, eles têm bons ouvidos, né? Eles conseguem ver se tem alguma coisa, eles sempre encaminham para o otorrino fazer uma avaliação antes de começar a cantar, para depois eles conseguirem treinar você e você conseguir alcançar os tons, tá bom? E a importância da gente sempre ter o otorrino, né, doutora? É uma coisa que eu gostaria muito de deixar aqui, assim, a gente tem o acompanhamento fono, otorrino, né? Porque é o nosso instrumento de trabalho, né? E a gente precisa, assim como a gente tem um violão e ele precisa de manutenção, da mesma forma, as nossas cordas vocais, as nossas pregas vocais precisam desse olhar clínico, né? Dessa direção, né? Por que não estou alcançando notas mais altas? É falta de estudo ou é porque, de repente, tenho ali uma lesão e eu não estou sabendo dessa lesão, né? Então, a gente sempre tá... O profissional da voz, ele sempre precisa andar em conjunto com o seu otorrino, com a sua fono, o seu fono, enfim,
para a gente poder manter essa voz saudável o maior tempo possível, né? É verdade. Não, e se você quer começar a cantar, fazer aula de canto, também tem que procurar para ver como, da onde você está partindo. Sim. Tem pessoas que, às vezes, elas alcançavam notas antes e faz algum tempo já não alcançam mais. Então, essas pessoas têm que ser avaliadas também. Porque se você alcançava notas antes e agora você não alcança, tem que ser avaliado para ver o porquê, se tem uma justificativa dessa perda que você teve. Então, existem... É algo muito, muito maior do que a gente pensa, né, Adriana? A Adriana é uma cantora aí que sabe muito bem disso, como é importante se cuidar, porque quando o negócio fica ruim mesmo, né, Adriana? E aí, e assim também, né, doutora, eu acho que a gente tem que evitar uma cirurgia, né? Por isso, Sim. eu acho que se precisar, não tem o que fazer, enfim. Eu tenho um verdade. amigo meu que operou as cordas vocais, as pregas vocais, e graças a Deus ele conseguiu voltar muito bem a cantar. Mas a gente tem que chegar a manutenção é para justamente não chegar a esse ponto, né? Sim. Não chegar ao ponto de ter que fazer uma cirurgia. Posso fazer uma Sim. pergunta também para você? Pode. Talvez seja a curiosidade de muita gente aqui. A voz, ela envelhece também? Porque, por exemplo, o cabelo envelhece junto com a pessoa. A voz também envelhece? Também envelhece. Essa voz que envelhece, ela é chamada de presbifonia. É quando, normalmente, a mulher, aí depois da menopausa, tá? Assim, uns 65, 60 anos, após a menopausa, e a gente espera, assim, mais aí uns 60 anos, começa a ter essa queda, né? Os hormônios, toda essa questão de queda hormonal. No homem também acontece. A mulher, muitas vezes, a voz fica um pouquinho mais grave, perde o alcance um pouco, a voz fica mais fraca. Isso acontece com o homem, é mais até no homem se vê isso. Mas, assim, no profissional da voz, se você continua se cuidando, se você continua se exercitando, fazendo exercícios vocais com fono, continua... Porque você é um profissional da voz, você é uma atleta. Então, normalmente, isso não é tão drástico, porque você está fazendo musculação, você está se exercitando, então consegue se manter essa potência vocal. Tem muitos cantores aí até que mantêm isso. Hoje mesmo eu vi no Instagram uma dubladora excelente. Quando eu vi a idade dela, eu tomei um susto. Ela botou que ela estava sendo vacinada. Eu falei, meu Deus! Meu Deus! Vacinada. Quantos anos ela tem? Eu vi que ela tinha 64, 63 anos. Eu falei, gente, eu não acredito. Ela é dubladora, assim, você tem que ver a voz da pessoa, tipo, dubla até hoje, dubla vários personagens. Os personagens que ela dublava antigamente continua dublando, com 60 e poucos anos, com a voz maravilhosa, mas está sempre se tratando, está sempre fazendo acompanhamento. Ela, todo ano, ela vem me ver. Quando chega final do ano, a doutora Sabrina vem te ver. Ai, que ela legal. vem me ver para eu ver como é que ela tá, para ver se... o que tem que fazer, e está sempre se cuidando, está sempre bem. Então, assim, acho que um cantor, profissional da voz, se ele tiver profissionais acompanhando ele, e se ele cuidar da voz, ele mantém a carreira dele para a vida toda. Sim. Um exemplo aí bonito, Alcione, né? Alcione, sim, com a voz maravilhosa. Aquele gravão dela. Jorge Aragão, com aquela voz poderosa. Jorge já é um idoso, tem uma voz poderosíssima. Então, assim, são pessoas que estão ali e se exercitando, são atletas, e aí continua. Claro que o alcance, alguma coisa perde, né? Mas a gente ajusta um pouquinho, o público quase não nota, porque é alguma coisa muito sutil, o público quase não nota. Um exemplo clássico é a Elba Ramalho. A Elba Ramalho, né, é uma cantora que continua cantando. Sim. Né? Você vê que ela continua cantando e ela não faz vergonha. Ela tem... Eu assisto ela na televisão e ela maravilhosa. E ela assim, tem uns agudos, né? Tem. E ela mantém. Claro que tá numa idade que já não dá para pular tanto, né? Porque ela pulava bastante. Sim. Aí o Ramalho pulava bastante, né? Então agora ela já pula um pouco menos, mas mesmo assim é maravilhosa. Então o profissional da voz, a idade não é limite para ele. É só ele se cuidar direitinho que dá tudo certo.
Sim. E tem também, assim, a gente está falando aqui profissional da voz de cantor, mas tem os locutores, né? Tem Sim, apresentador de televisão também que tem um desgaste ali, os sim, professores, né? Aí implica sim. em cuidar de todos esses, né? Aham. É, teve até um interessante, acho que não sei se foi a Xuxa, eu vi ela falando, não sei se foi na televisão ou foi na internet, sobre a idade. Ela também teve uma queixa, assim, de acordo com a voz, e ela é uma apresentadora, né, pela questão da idade. Isso acontece com qualquer um, né? Sim, sim. Seja apresentador, seja palestrante. Hoje em dia, tudo é muito diferente, né? Diferente. Adriana, tem mais alguma pergunta? Não? Para mim Então tá tá bom. super Tá, esclarecedor. então vou te despedir de você. Tá? Você foi Muito maravilhosa. Muito obrigada. obrigada por ter se Deus abençoe disponibilizado você, aí. que obrigado Amém. pela sua disposição sempre em cuidar de nós e fazer com que a gente prolongue cada vez mais de uma forma muito saudável a nossa voz, viu? É Uma boa noite verdade. para Para louvar a você. Deus, para louvar a Deus. Para louvar a Deus, Isso com é um certeza. grande prazer. Eu fico muito feliz, tá bom? Muito obrigada. Um beijo a Tá todo bom? mundo também. Obrigada a sua Boa noite. presença. Boa noite. A Diana vai sair um pouquinho.